Olá meninas, tudo bom? Hoje é 15 de outubro de 2019 e hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 23º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Destruindo Fortalezas. O texto-chave está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6. Então, irmãs, eu tenho entendido e ontem... observando, que nós já estamos no 23º dia, tudo que Deus tem feito, e eu entendi assim que cada dia dessa caminhada, ela está sendo como uma dinamite espiritual, destruindo fortalezas na nossa mente. E nós vamos falar um pouquinho disso, tá bom? Então vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6. Eu quero que vocês, imaginem uma fortaleza. Você sabe o que é uma fortaleza? É um muro muito alto, né? Uma cidade. Você pode imaginar naquela época dos castelos, que tinha aquelas muralhas, aquela fortaleza construída em volta dos castelos. Conforme a sua imaginação, imagine uma fortaleza ao redor de você mesmo. E que o Senhor venha hoje despertar a gente, colocar a gente de pé para trabalhar todos os dias, para destruir essa fortaleza, porque nós temos uma cidade a conquistar, nós temos uma terra que mana leite e mel, e essa terra que mana leite e mel, ela está dentro de nós mesmos, tá bom? Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3 até o 6. Porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, irmãs, fortaleza foi aquelas áreas que nós não sei porquê, talvez nós baixamos a guarda, talvez nós não demos atenção. O inimigo criou ali um terreno e foi construindo uma fortaleza dentro da nossa mente. Tudo essa batalha toda ela é dentro da nossa mente, né? Para que o inimigo possa estar governando a vida das pessoas, a nossa vida muitas vezes, através das fortalezas, né? Fortaleza, ela pode ser medo, ela pode ser o medo é uma fortaleza, né, irmãs? Ela pode ser um excesso de preocupação, ela é um desequilíbrio do que a gente está falando, né? Tanto nesses dias de alinhamento, ela é um pensamento que se desequilibrou. Ela é um pensamento que você perdeu o controle e que quem está governando é o inimigo. Não deveria ser o Espírito Santo através do seu espírito, com o seu domínio próprio, mas infelizmente devido a alguma coisa que a gente vacilou ou a nossa criação, né, vem essas fortalezas. E nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, aqui está falando que a nossa arma, ela é poderosa em Deus para destruir essas fortalezas. Então, nós precisamos das armas espirituais. Aqui está falando, nós não militamos segundo a carne, ou seja, a gente não luta segundo a carne, a gente luta segundo o Espírito. Por isso, nós precisamos dessas armaduras espirituais, dessas armas espirituais a cada dia, e esses devocionais nos desperta, nos acorda e nos equipa, né, trazendo ali e mostrando que existem armas espirituais para a gente vencer cada coisa. Então, a gente precisa dessas armas espirituais. Ninguém vence fortaleza se não for com uma arma espiritual. Nós vamos falar um pouco dessas armas espirituais. Então, nós temos a fortaleza que nós precisamos destruir e anular os sofismas. O que é sofisma? Sofisma, irmãs, é uma mentira com uma aparência de verdade. Sabe? Parece verdade, mas aquilo é uma mentira, né? Vamos supor, todos os caminhos levam a Deus.
Não, gente, vamos ficar tranquilo, todo caminho leva a Deus, né? E aí uma criança começa a ouvir aquilo a vida inteira, a família tem aquela cultura de falar isso, de pensar isso, e a pessoa cresce, todos os caminhos levam a Deus. E aí ela não consegue fluir no caminho que é Jesus, que a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aí você precisa quebrar isso de dentro da nossa cabeça, né? De dentro da nossa mente. Não é uma verdade, é uma mentira com aparência de verdade, né? Ou aquela mentira que por amor vale tudo, sabe? Umas coisas assim que a gente foi deixando entrar na nossa mente. Por exemplo, uma frase que é super mentira dos últimos tempos. O importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz. Eu vou trair meu marido e vou deixar ele, e o importante é ser feliz. Eu vou largar minha família porque é importante é ser feliz. Então, são mentiras com aparência de verdade. Que na hora da cegueira, você se apega àquilo ali e acha que é uma verdade, né? Ou eu não vou mais dar importância para ninguém, cada um cuida da sua vida. Umas coisinhas assim que são sofismas, que prendem as pessoas de serem completa, de ser aquilo que Deus quer que elas sejam. E nós temos que identificar essa fortaleza, esse sofisma e a altivez, tem também a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez é aquela imponência, né? Aquela força que as pessoas usam para se proteger e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Às vezes vem algo dentro da gente que se levanta querendo que a gente se rebele contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus, sabe? Aquelas pessoas às vezes bem arrogante, que não é assim, não creio assim, e não dá chance para o Espírito Santo falar com elas e transformar o pensamento. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aqui também fala que levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nosso pensamento, irmãs, ele tem que ter um filtro, ele tem que ter um raio-x para passar todo pensamento. E tem que ter um guarda na nossa mente, na nossa porta da nossa mente tem que ter um guarda. Toda vez que passar um pensamento, ele tem que ser filtrado por esse raio-x, ele tem que tem que ser analisado, sabe? Quando você vai viajar, que você passa a mala, né? É escaneado e mostra tudo que está ali dentro. E aí, às vezes, o agente para e fala: isso aqui não pode passar aqui, minha senhora. Isso aqui tem que ser tirado, isso aqui não entra nesse lugar. E nós precisamos disso. Hoje em dia as pessoas pensam o que quer, falam o que quer. Essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é aquela altivez que a pessoa fala o que ela quer, né? Ela não quer saber se é a palavra de Deus, se não é, né? Hoje em dia não é mais assim não, irmã. Isso aqui o mundo já mudou, o mundo modernizou. Isso era para as épocas antigas. Então, isso são altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E será que nós temos tido filtro no nosso pensamento? Porque por que um pensamento começa, irmãs, e daqui a pouco ele está destruindo a pessoa, né? Ninguém levanta de manhã e fala: hoje eu vou me divorciar, hoje eu cansei. Ninguém levanta e fala: hoje eu vou matar uma pessoa. Não é assim, é um pensamento, começa aos poucos, né? Aquele pensamento vem: você merece ser feliz, por que você vai ficar aí sofrendo? Olha quantas mulheres já deixaram o marido e estão felizes, né? Olha, e a pessoa não analisa aquele pensamento e deixa e vai curtindo ele ali, né? Aí vira voltamos lá na conserva, vai curtindo, né? De vez em quando ele vem, você aquece ele um pouquinho, é verdade mesmo. Eu tenho que pensar mais em mim, né? Agora eu vou cuidar de mim, mas aí você cuida destruindo, né? Aí você vai gerando aquele pensamento até que ele dá a luz, e ele dá a luz a trevas. E então nós precisamos começar a analisar a nossa vida, analisar os pensamentos que passam, né? Vem uma tristeza, aí junto com uma dificuldade, o inimigo começa: você viu como você sofre? Você só nasceu para sofrer, a vida é muito difícil e você merece ser feliz, por que você não se mata, né? Mas não é se matar, você vai dormir, você vai
acabar com todo o sofrimento. Fica até romântico um suicídio, né? A gente vai acabar com todo o sofrimento e você vai ser livre, vai viver no paraíso. Falta falar que nós vamos estar lá com Jesus, né? E que nós estamos acelerando o processo para chegar aos céus. Enfim, irmãs, é só umas explicações para vocês compreenderem o que é fortaleza, sofisma, altivez, e precisamos levar todo pensamento cativo. Ele tem que ser, sabe assim, quando você pega ele à força, cativo, pega o pensamento, fica aqui, vamos colocar isso à luz de Cristo, vamos colocar esse pensamento à obediência do Senhor. Porque às vezes a gente é tão inocente que a gente acha que Deus não está percebendo os nossos pensamentos, né? A gente às vezes tenta até esconder os pensamentos da gente de Deus, e isso não existe, viu, irmãs? Então, a gente tem que pegar ele amarradinho e falar: Jesus, olha aqui o que eu estou pensando, olha que absurdo, né? Então, a gente tem que levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Quando a gente fala de fortaleza, o que vem na nossa mente? Qual a história bíblica que vem na nossa mente? Na minha vem a história das muralhas de Jericó, né? Por isso nós temos que ler a palavra de Deus, para que quando o Espírito Santo quiser nos ensinar, aquela palavra volta na nossa mente. Se a gente não ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te ensinar como, né? Não tem o que puxar para fora para te ajudar a vencer essas batalhas internas. Então vamos ler um pouco a história de Jericó. Bom, todo mundo sabe a história, né? Praticamente, Moisés faleceu, ele estava guiando o povo no deserto, o povo estava indo em direção a uma terra, Canaã, que a Bíblia dizia que essa terra manava leite e mel, que era uma promessa do Senhor para eles. Moisés faleceu, colocou outro líder, um líder, né, novo, Josué, e Josué foi incumbido de levar esse povo a essa terra. Chegaram-se diante de Jericó, né? Jericó precisava ser vencido para eles entrarem ali na terra prometida. Então vamos lá. Josué capítulo 6, do versículo 1 até o 21, mas eu vou ler algumas coisas e vamos lá. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu entreguei na sua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes vão tocar a trombeta. Será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido dela, todo o povo vai gritar com grande grito, e as muralhas da cidade vão cair abaixo. O povo subirá nela, cada qual em frente de si. Aí agora eu vou só explicar o que aconteceu aqui para frente. Então Josué chamou ali o povo, deu essa ordem, falou: olha, o Senhor já me deu a estratégia, nós vamos fazer dessa forma, pega a arca da aliança, pega o sacerdote, pega as 7 trombetas, pega de chifre de carneiro e vamos fazer essa marcha para Jesus, né? Nós vamos rodear essas muralhas e todo dia nós vamos dar uma volta. Todo dia, mas no 7º dia nós vamos dar 7 voltas. E quando eu ordenar, aqui no versículo 10 fala assim: porém, ao povo ordenará Josué dizendo: não grite, nem fareis ouvir a sua voz, nem saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu diga gritai. Aí vocês vão gritar. Aí, então a arca do Senhor rodeou ali, e eles fizeram, né, como o Senhor mandou. No 7º dia de madrugada, no versículo 15 está falando, no 7º dia de madrugada, eles levantaram e rodearam a cidade naquele dia 7 vezes. E na 7ª vez tocaram-se a trombeta e foi um grande sonido, né? Foi um grande mover de Deus ali, e aquela cidade veio abaixo. E Josué falou: agora vocês entrem, saqueia tudo aquilo que precisa ser saqueado. Aqui ele está falando aqui, ó, no versículo 19: porém toda prata, todo ouro, utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo os sonidos,
caiu aquelas muralhas e a cidade foi destruída. Então, irmãs, o que nós aprendemos aqui com isso? Que para você vencer uma fortaleza, para você romper algo na sua vida, você precisa de estratégia, tá? E a estratégia ela é buscada na oração, ela é buscada num conselho, né, com alguém de confiança, com alguém que conhece a palavra do Senhor. Ela é buscada lendo a palavra do Senhor todos os dias, enchendo a sua mente de coisas boas. Porque o que acontece? Por que o inimigo tomou terreno? Porque a gente deixou a nossa mente à riveria, né? E esses devocionais, o foco dele é corpo, alma e espírito. E a nossa mente, ela é o exemplo perfeito dos três juntos. Nós temos a nossa mente, né? Que nós falamos, que nós pensamos, e a nossa mente é algo tão fantástico, tão sublime, como que dentro da nossa cabeça tem um cérebro que faz todo o comando do nosso corpo, né? É o que comanda a nossa vontade, é o que faz uma pessoa. É tremendo, eu não consigo imaginar, irmãs, é algo muito sublime que nosso Deus fez e a gente precisa colocar essa mente na presença do Senhor. A gente precisa de estratégia. Então, nesses dias, esses devocionais que vêm, que chamam a nossa atenção, porque talvez você tem áreas na sua vida que você nunca nem parou para analisar se ali o inimigo construiu uma fortaleza, se te fez prisioneiro, né? Porque nós acabamos sendo prisioneiros de nós mesmos. A terra que mana leite e mel, irmãs, ela está dentro de você. Ela está dentro de cada um de nós. E nós vamos enxergar ela quando as muralhas caírem, né? Quanto mais você vencer as muralhas da sua vida, mais você vai sendo transformada na pessoa que Deus quer que você seja e você vai enxergando. Nossa, foi para isso que eu nasci. Uau, eu tinha esse dom e eu nem estava sabendo, sabe? E é assim que eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando, irmãs. Eu vivo isso, eu vivi isso. Eu estou sempre buscando quebrar essas barreiras. Eu tenho vencido muitos medos. Eu tenho feito coisas que jamais imaginei. O Senhor tem me levado a romper cadeias, a romper barreiras, sabe? Que quando você rompe, você se descobre. Você fala, uau, eu sou essa mulher? Não é possível que eu sou tudo isso. Sabe? Eu, assim, sempre parecia que dentro de mim eu sabia que tinha uma força, mas por fora, às vezes tão protegida por um lado, tão fraquinha de um jeitinho, né? Eu sempre fui, agora eu não tô tão mais, mas eu sempre fui tão magrinha, né? Quando eu tinha uns 10, 11 anos, irmã, eu pesava 30 quilos, 31 quilos. Eu casei com 41 quilos. Eu era a vareta em pessoa, né? E como já tenho uma tendência a ser mais feminina, delicada, gostar de coisinhas mimosinha, então dava aquela impressão de fraqueza, de muita delicadeza, mas o Senhor foi me mostrando uma mulher tão forte, tem hora que até eu me assusto, sabe? Ele botou para fora uma leoa, mas por quê? Porque eu fui rompendo as fortalezas, eu fui quebrando o sofisma, as mentiras, né? Sabe aquela mentira, você não pode, olha, você não teve pai para te proteger a vida inteira, você não vai conseguir, né? E Deus vai te mostrando quais são as suas fortalezas, nem todo mundo tem as mesmas fortalezas, né? E uma das maiores fortalezas, irmãs, é a mentira. O tempo todo o inimigo mente que você não pode, que você não é capaz, que isso não é para você, que todo mundo nasceu para ser feliz, mas você não, né? Que todo mundo está conseguindo, mas você não. E nós precisamos romper isso, tá bom? Quais são as armas que destroem fortalezas? O que Deus disse aqui para Josué que jogou essa muralha por terra? Você vai pegar a arca. Você vai rodear com a arca. A arca é a presença do Senhor. Nós precisamos aprender a atrair a presença do Senhor. A presença do Senhor, irmãs, ela não chega em qualquer lugar, de qualquer maneira. Ela é atraída por um coração contrito, um coração com fé, um coração quebrantado, né? Você viu que o cego ali de Jericó, ele atraiu a presença do Senhor, clamando pela sua fé. Então, a presença do Senhor, ela é chamada a atenção através do nosso coração.
Não pense você que um coração murmurador, um coração que só lamenta, um coração que questiona, um coração que às vezes até blasfema contra o Senhor, está atraindo a presença do Senhor. Ah, mas eu tenho muita fé. Mas a sua fé tem que estar alinhada com a sua boca. E não tem como a gente atrair a presença do Senhor com uma boca que não é uma trombeta. Trombeta, nós já falamos, ela representa a voz de Deus. Ela está tocando algo que os céus reconhecem. Os céus não reconhecem como trombeta, murmúrio, lamento, praguejamento, aquela voz que você está contra você mesmo. O céu não reconhece isso. Não vai descer o céu sobre a sua vida nesse momento se você usar os seus lábios contra você mesmo, contra aquilo que Deus tem, né? Contra os sonhos que Deus tem para a sua vida. Então, nós precisamos usar as trombetas. As trombetas é o som que o céu reconhece. Eu falei daquele filme, irmãs, para que a gente entenda, né, Uma Dobra no Tempo, em português, para que a gente entenda. Você assistir um filme infantil e tudo, mas para você ver aquelas forças invisíveis, você ter um discernimento, mais ou menos, compreender como é que funciona aquelas forças invisíveis no mundo que atrai as pessoas para as coisas ruins, e tem a força do bem que está ali também para que você caminhe junto com a força do Senhor. E eu devo fazer um devocional sobre isso, porque sábado, quando eu estava num concerto de música clássica, o Senhor estava me falando assim, existe algo que consegue transitar muito fácil nessas dimensões espirituais, e é a música. A música e o som, ela tem esse poder. Eu falei sobre isso, né? Mas eu não usei essa expressão. Ela tem esse poder de transcender, como foi igual eu falei numa rádio. Você vai falar numa rádio, você está falando no microfone, num lugar fechado, que você não sabe como a sua voz vai chegar através de um aparelho numa outra parte do mundo, aonde aquela rádio pegar. Então nós precisamos, irmã, conectar nossa rádio espiritual. Sabe, quando eu fui aprendendo isso, irmã, o poder da minha voz, o poder da voz, né? É engraçado que eu não sabia que eu ia fazer áudios, né? E nunca na minha vida eu imaginei isso. E Deus me dava uma palavra profética sobre isso. A sua voz, eu vou usar a sua voz. Sua voz, quando ela chegar, ela vai entrar na mente das pessoas e ela vai estar trazendo a minha palavra. Eu lembro eu já contei isso em outros devocionais, eu lembro de um rapaz, um homem já casado, com filhos. Eu trabalhei numa fábrica de caixa de papel aqui nos Estados Unidos. A maioria lá falava espanhol, era hispano. E esse rapaz, esse homem, todos os dias antes de começar o trabalho, ele tinha que, né, ir lá fora, fumar sua maconha, depois na hora do almoço, depois na hora do café da tarde. E aquele cheiro insuportável, né? Mas a gente era conhecido e eu comecei a falar para ele. Não faça isso, né? Eu comecei a falar, chegou um dia, passou uns dias, ele veio falar comigo, né? Olha, Rose, não sei o que está acontecendo. Eu não consigo mais fumar minha maconha. Tem alguns dias que eu não fumo, porque na hora que eu vou fumar, vem a sua voz falando, não faça isso, não destrói sua vida, não destrói sua família. E eu falei de Jesus para aquele homem, eu dei um CD cristão para ele, sabe? Então foi tremendo. E Deus confirmando isso do poder da nossa voz. Só que Satanás tem deturpado, e a gente não valoriza a nossa voz. A gente não valoriza nem a gente, irmã, quanto mais a nossa voz, né? Então a gente tem que entender que a nossa voz, ela é poderosa e nós temos que trabalhar em cima dela, nós temos que alinhar ela com as trombetas do céu. Então, a presença de Deus é uma arma, nós temos que atrair a presença de Deus, nós temos que usar a trombeta, que é uma voz, a nossa voz tem que ser alinhada com a voz de Deus, ela tem que ser alinhada. Quando soar no universo, quando eu falo aqui, irmãs, eu não estou falando só, está chegando através de você, através de um aparelho, a minha voz, mas no mundo espiritual essa voz está ecoando. Essa voz está ecoando, e quem ouve, tanto o inimigo quanto os anjos, eles sabem se eu estou falando a verdade, se eu estou falando com fé, se eu estou alinhada com o que eu estou falando. Então, tudo isso é muito importante e muito profundo para que um dia a gente consiga entender. Isso são apenas flashes que despertam
sabe, assim, uau, nunca pensei que a minha voz fosse importante. Nunca pensei que a voz tivesse esse poder. Enfim, então nós temos que ter a presença de Deus, atrair a presença de Deus, tocar essas trombetas na hora certa, né? Do jeito que o Senhor mandar. Hoje é só uma vez, minha filha, mas no 7º dia vai ser 7 vezes. E também vem aqui os gritos, né? O Senhor falou dos gritos, existem os gritos de guerra. Tem hora, irmãs, que você não chega na sua casa, pega um ladrão roubando, e nós queremos imaginar isso agora, um ladrão na nossa mente. Tem hora que você não chega lá e fala assim, querido, por favor, você possa se retirar? Esse é o meu lar. Você não pode fazer isso, você tem que dar um grito, né? Você tem que dar um grito, mas não é um grito de pavor, terror que você vai correr, é um grito em cima dele, né? Sai daqui, quem manda sou eu. A mesma coisa é um bicho, sei lá, que a gente encontrar no meio do caminho. Então era isso que Deus estava ensinando para o povo gritar. Você vê com treinamento de exército, você já viu algum filme, alguma coisa de treinamento de exército, que eles têm que dar um grito? Eles têm que dar um grito para até mesmo eles assustar. De vez em quando a gente tem que dar uns gritos na nossa mente, irmã, né? Ei, que é isso que você está pensando, minha filha? Você é uma mulher de Deus, vigia aí. Então a gente tem que começar a exercitar essas armas espirituais. Outra coisa, disciplina. Nós precisamos de disciplina. Por que Deus não mandou resolver isso num momento só, numa horinha só? Gente, vai lá, faz tudo, vai cair. Disciplina. Faz uma vez, faz 2 vezes, até chegar na 7ª vez. Então nós estamos aí na batalha, irmã. 23 dias, escuta o áudio um dia, escuta outro dia, escuta o louvor, né? E vamos martelando e vamos jogando dinamite em cima dessa muralha e ela vai cair. Seus olhos vão começar a abrir, como eu tenho falado, né? O seu espírito começa a avivar, fala, opa, eu estava adormecida, eu estava morta, nem sabia. Você começa a sentir um ânimo diferente, você começa a sentir, opa, eu tenho algo para viver, a vida já não fica mais aquela tristeza, você consegue entender que você tem coisas para conquistar. Então precisa de disciplina. Disciplina é tudo, né? E o silêncio e o grito, você precisa ter esse equilíbrio. Lembra do versículo que eu falei que eu mais amo? A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Como é que você ignora a ofensa, irmã? Muda, fica mudinha. Lembra de Zacarias? A palavra diz que Zacarias ficou mudo, até filho dele nascer, João Batista. Nós temos que ter esse equilíbrio. Quando é que nós damos uns gritos? Né? Uns gritos no Senhor, né, irmã? E quando é que a gente fica calada? Eu percebo que você sabe por que muitas mulheres não têm autoridade no seu lar? Por que muitas mulheres falam e o marido não leva mais a sério? Porque falou tanta abobrinha, gritou tanto fora de hora, sabe? Aquela mulher rixosa, chata, chega, grita, porque você não muda, porque eu já falei com você. E o homem fala assim, já conheço essa daí, isso daí é balela. Mas se você é uma mulher equilibrada no espírito, que sabe calar quando Deus manda e sabe falar quando Deus manda, minha filha, olha, o povo vai começar a temer. Vai falar, eita, calou, a coisa tá séria. Gritou, o negócio é mais sério ainda. Mas a gente tá tudo desequilibrado, né, irmã? A gente quer fazer o que a gente quer. A mente fala, grita, você grita. A mente fala, chora, você chora. E não tem domínio. Tá um corpo completamente desequilibrado. Enfim, irmãs, é o que o Senhor tem para nós hoje. Eu gostaria de ficar bastante aqui, mas eu não posso, né? E que o Senhor possa ter despertado vocês. Porque nós vamos falar, talvez amanhã, nós vamos voltar naquele Vale dos Ossos Secos, daquele exército. E o Senhor tem algo novo para falar com a gente sobre aquele tema ali ainda. E é isso. Essa semana o Senhor está nos levando a ir mais fundo em algumas coisas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Sobre o novo propósito, relembrando aqui, que às vezes eu falo, o pessoal se perde um pouquinho. O suco verde, tá? Não é que acabou, não preciso tomar mais. É você agora que vai decidir. Eu estou te dando a liberdade de decidir, tá, irmã? Eu quero continuar todos os dias, ou eu já enjoei um pouquinho, eu vou dar um tempo, ou eu quero tomar agora só alguns dias. Você que vai decidir. Claro que o ideal, o maravilhoso, é você continuar tomando suco verde e acrescentando o que eu disse, tirar o pão ou o arroz. Um carboidrato, tira o carboidrato, um ou outro, não precisa ser os dois, se você quiser ser os dois, vai fundo, irmã.
O negócio aqui, eu tô aqui é para puxar. Quem quiser ir fundo, tô junto, tá? Aplaudida. Mas você faz aquilo que fica bom para você, tá bom? E eu recebi muitos testemunhos, assim, de como o suco verde fez bem para as pessoas. Irmãs, o suco verde faz você até entender melhor as palavras de Deus. Porque quando o nosso corpo está bem, a nossa mente está bem cuidada, ela ajuda também a quebrar as fortalezas. Então, entra a disciplina, tá bom? Queria falar mais de um monte de coisa sobre isso, mas não vou poder. Um beijo, fiquem com Deus. Ouça a canção que eu vou deixar hoje sobre ouço muralhas, né, sendo quebrada, caindo, e ouço cadeias quebrando. E é isso que Deus quer fazer e está fazendo na nossa vida, tá? Aguenta firme, irmã, aguenta firme. Eu sei que às vezes você pensa assim, ai, mas eu quero ser uma pessoa bacana logo, eu quero vencer logo. Calma, tudo é um processo. Eu não cheguei aqui falando um devocional, aprendendo o que eu aprendi de um dia para o outro, não. Eu tenho 42 anos. Os processos começaram desde a infância e nem cheguei lá, irmã. Isso aqui é só ainda engatinhando. Nós temos muita coisa para aprender. Então, ninguém chega aonde chegou de uma hora para outra, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.